Jovem Pan e os destaques internacionais. Em áudio e vídeo, na Jovem Pan por imagem, companheiro Caio Rocha. A música já tinha parado e algumas pessoas corriam para deixar o local do show, em Las Vegas. Mas a maioria do público ainda parecia não ter conseguido decifrar os estampidos em sequência que tinha acabado de estragar a festa. Alguém com uma câmera ligada, inclusive, desafiou o perigo e tentou chegar mais perto. O barulho dos tiros nitidamente fica mais alto. Provavelmente era para onde a arma estava apontada naquela hora. Em outro vídeo, feito também com o celular de outro ponto da plateia, o desespero das pessoas abaixadas é evidente. Em pouco tempo, a arena onde acontecia o show de música country foi esvaziando e as ruas foram sendo tomadas de gente e de carros da polícia. O atirador, um americano de 64 anos, logo foi morto pelos policiais. Horas depois, o Estado Islâmico reivindicou a autoria dos ataques, mas as investigações apontam que ele teria agido por causa própria. Agindo sozinho ou não, de qualquer forma, as marcas com os mais de 500 feridos e os 59 mortos abalaram a história de Las Vegas. Luiz Alberto Sadala, que é representante dos hotéis Wynn de Las Vegas, no Brasil, acordou nessa segunda-feira chocado com a notícia das mortes. Ouviu no mesmo telefonema dado pela equipe dele o cancelamento de praticamente todas as reservas para as próximas semanas no hotel em que ele trabalha. Uma coisa muito alta, isso não é normal. Aconteceu ontem, 3 réveillons, a pessoa já cancelando. Vegas, mundialmente conhecida pela alegria e pelas luzes, foi ofuscada pela dor do luto. Um desafio para os governantes, para a polícia, para o público e para os empresários, que agora tem de resgatar a confiança dos turistas. Todas as baladas já tem um pessoal da polícia, que é a polícia do estado. Antes você tinha a segurança do hotel, agora você tem a polícia do estado que está dentro do hotel. Então eles já vinham com essa preocupação. Mas uma coisa é precaução, a outra coisa é um fato ter acontecido. Por ano, Las Vegas recebe 40 milhões de turistas. O Brasil recebe 6 milhões. É incrível, né? O número é uma coisa fantástica, né? E os Estados Unidos não tem Ministério do Turismo. A cidade de Las Vegas não tem um Ministério. É Brasil, mas deixando de lá, esse número final do CAI é muito interessante fazer comparação, como nós estamos atrasados e tal. E tendo tudo que nós temos aqui, né, no Brasil. Mas há uma questão, são várias, na verdade. Uma, que eu fico depois vendo tudo isso, tem a discussão sobre armas nos Estados Unidos. Não é possível você passar numa loja e comprar armas com poder letal como essa. Como essas, são várias que ele tinha. Ele tinha dúzias, né? Não é possível. Mas isso é permitido em vários estados norte-americanos. Aí a questão que se coloca é falar, mas a Constituição, entenda o seguinte, a Constituição, no final do século XVIII, quando da independência dos Estados Unidos, e depois da Constituição, a Constituição é de 1787, a independência é 1776. Portanto, a Constituição 11 anos depois. E aí ela passa a ser referendada por todos os estados, etc. Tem uma longa história. Mas o que interessa é que lá fala em armas. Mas no final do século XVIII, não tinha autoridade estatal, efetivamente, nas antigas 13 colônias inglesas. Era cada um que defendia a sua própria família. Grosso modo, quando a gente vê aqueles faroestes que passam na televisão, algum jeito no cinema, hoje aí o sujeito assiste pelo YouTube e tal, você vê sempre chegando aquelas famílias, essa construção que tem através do cinema. E depois chega o xerife. O xerife é a autoridade do Estado. Até a chegada do xerife cada um defende por si, né? Porque você não tem a presença da autoridade. Chega o juiz, né? Tem toda aquela estrutura tal. Então a grande questão, no caso norte-americano, explica-se a questão, referência à questão das armas ao momento histórico vivido, naquele momento, insisto, pelos Estados Unidos, e não hoje, no século XXI tal. Então envolve a questão do comércio de armas. E é uma questão intrínseca, que eu não sei qual é, a sociedade americana, que fenômenos como esse se repitam mesmo. Isso que eu ia falar, professor. O que há no interior? Que doença coletiva é essa, né? Essa é a pergunta. Que há na alma do homem americano que o leva? São várias. A gente dá 3, 4 notícias dessa todo ano. Sim. A gente vai no cinema, metralha a plateia, metralha na igreja, metralha na escola. Hein? Que coisa! Então, eu acho que essa é uma questão que tem de ser discutida, tem que tentar entender o que há na sociedade americana, que doença é essa, né? Que leva a fatos tão trágicos como esse e tal. E aí, alguns que queiram fazer comparações Estados Unidos e Brasil, muita gente gosta muito de fazer esse tipo de comparação. Nós temos muitos defeitos, mas não temos esses doidos, não.
Então, veja as nossas qualidades, portanto. E tem muita gente que quer transformar o Brasil numa espécie de mini Estados Unidos, trazendo essas maluquices norte-americanas para cá. Né? Tem inclusive alguns supostos pensadores que ficam nos Estados Unidos, um deles, semi-analfabeto, que diz que o sonho é matar um urso, né? E que tem adeptos. Aqui é uma espécie de seita que esse maluco tem, que já foi de várias religiões, agora é católico ultraconservador e tal. Então, essas loucuras norte-americanas que eles querem trazer para o Brasil, né? Então, nós temos que ficar longe disso. Nós temos defeitos, mas tem muito mais qualidades. Agora, eu acho que todos nós, e eles fazem certamente a Universidade Norte-Americana, os pesquisadores competentes, que estão discutindo essa questão do que há na alma. Agora, todos eles são psicóticos. É incrível. É gente doente. E não necessariamente o cidadão normal não faz isso. Não, é verdade. E não é também aquele que foi na guerra, porque vem muito essa história, né? Não é alguém que foi no Vietnã ou nas guerras do Oriente Médio mais recentes. É uma deformação mesmo do espírito que invade a alma da pessoa. A cabeça é um órgão como o pé. Se tem calo, tem doença no pé, no rim, no fígado ou na cabeça. Quando é na cabeça é uma desgraça dessa. Agora, sobre a questão do porte de armas, vale só lembrar, né, que essa é uma discussão recorrente. Quando um caso como esse acontece, né, professor? Sim. Os dois lados começam a se posicionar, defendendo a posse ou não. E a Casa Branca não quis entrar no mérito. Nenhuma das falas do presidente Donald Trump cita a arma ou qualquer tipo de debate, e a porta-voz da Casa Branca se manifestou dizendo é prematuro abordar o tema dessa maneira, usando o caso, já que é tudo muito quente, para debater a questão. Então ele acabou não entrando no mérito, muito embora a gente sabe que essa é uma discussão recorrente por lá.